Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje, dia 24/6/2020, tá? Nossa aula de geografia. E também tem a prova de inglês hoje, né? Mas não vai ser eu que vou fazer a leitura, e sim a professora de inglês, ok? Hoje, aula de geografia. Vamos lá? Já acomoda aí, já pega o seu lápis, sua borracha. Ó, antes de iniciarmos a aula de geografia, já pega os seus materiais necessários, como lápis, borracha, sua apostila do segundo bimestre, que nós já estamos usando, né? E já abra a sua apostila aí na página 211. Hoje nós iremos fazer as páginas 211 a 221. Vou explicar a atividade, vocês irão responder. Vou fazer a correção só na próxima aula de geografia, ok? E hoje também, né, nós temos nossa aula online. Espero revê-los, hein? Tinha poucos alunos na segunda-feira. Espero que tenha todos estejam presentes, ok? Vou ficar esperando vocês. Unidade 2, a paisagem em transformação. Quando você ouve já essa palavra transformação, você já pensa em quê? Olha só, o espaço em transformação. O que significa essa palavra transformação? O que está querendo dizer aí sobre o espaço? Vamos ver agora? O espaço, ocupado ou não, está em constante transformação, seja devido à ação da própria natureza, seja por causa da intervenção dos seres vivos que nele habitam. Então, olha só, o espaço ocupado ou não está em constante transformação, independente, né, que seja pelo homem ou pela própria natureza. Podemos perceber tal processo de transformação comparando antigas paisagens. Não tem antigas paisagens, lugares assim, ó, onde você mora? Você mora aí perto do colégio, nos condomínios? Antes de você morar aí, não tinha apartamento, tinha o quê? O cerrado. Já não falei isso para vocês? Que antes da construção dos apartamentos aí, do seu condomínio, que se você morar aí, né, nos apartamentos aí perto do colégio, era o quê? Era o cerrado. Até hoje tem um pouquinho de cerrado, mas bem pouco mesmo, né? Aí perto de onde você mora. Então, o que aconteceu aí nesse espaço onde você mora hoje? Teve o quê? Uma transformação. Tinha uma antiga paisagem aí. E hoje a paisagem é os apartamentos. Ok? Podemos perceber tal processo de transformação comparando antigas paisagens registradas nas mais diferentes fontes históricas, com paisagens atuais. Outra forma de perceber esse processo é notar o resultado dessas mudanças ao longo do tempo, se elas foram favoráveis ou não ao progresso local. Ok? Suas primeiras ideias. Observe a seguir duas paisagens da cidade do Rio de Janeiro, uma antiga e outra atual. Compare-as e depois responda o que se pede. Tá vendo aí, ó, tá mostrando a primeira paisagem. Aí é o Rio de Janeiro, uma paisagem antiga. Agora nós iremos ver uma paisagem natural do Rio de Janeiro. Olha só, essa paisagem aí já é uma natural, ou já é uma atual. Ó, a transformação das paisagens é um fato como demonstrado na comparação das imagens. O homem é o seu principal agente. Então, o que aconteceu aí para ter modificado tanto essa paisagem? A antiga e a atual é bem diferente, né? Qual foi o maior responsável por toda essa mudança, essa transformação? O homem? Então você vai responder aí, ó, lá na sua casa. Que dia que eu vou fazer a correção? Na próxima aula.
Agora responda por que o homem transforma o espaço em que vive. Por que o homem transforma o espaço em que vive? O que você imagina aí? Por que o homem faz isso? O homem faz isso por quê? Para quê? Você vai responder e depois irá ilustrar aí também. E eu só vou ver o que você respondeu na próxima aula, hein? Será que já vai ser online? Vou pedir para você me mostrar sua apostila para eu ver a sua resposta. Vamos lá? Continuando. Hora do texto. As diferentes paisagens. As paisagens são iguais? Não, tia Renata, não. Eu ando em vários lugares, as paisagens são diferentes. A natureza se apresenta de muitas formas, combinando elementos essenciais em maior ou menor quantidade, como água, calor, frio e rochas formadas durante milhões de anos. Essa combinação ocorre pelos movimentos internos do nosso planeta e pela ação dos ventos ou das águas. Nesse contexto altamente dinâmico, em que se combinam muitas circunstâncias, surgiram os seres vivos que foram se transformando, se adaptando a seu habitat natural, ou outros em defesa da vida. As imagens a seguir representam paisagens naturais brasileiras, constituídas de uma diversidade de seres vivos, a Mata Atlântica, o Cerrado e a Caatinga. O Cerrado você conhece bem, né? Que é o quê? O bioma em que vivemos, ok? Estado de Goiás, o bioma predominante é o Cerrado. A Mata Atlântica é uma floresta tropical que recobriu todo o litoral brasileiro durante muito tempo. Tanto sua fauna, que são os animais, como sua flora, que são os vegetais, eram muito mais diversas do que são hoje, de uma riqueza sem igual. Então, aí está mostrando, né, a imagem da Mata Atlântica, está falando que eram muito mais diversas do que são hoje, de uma riqueza sem igual. Vamos continuar. Vimos a Mata Atlântica. Agora vamos ver qual é o próximo. O Cerrado. Recobre todo o interior do Brasil. Apresenta clima mais seco no inverno, mas muita chuva durante o verão. Olha o Cerrado aí, ó. A paisagem da Caatinga é característica do sertão nordestino, onde ocorrem poucas chuvas, sendo longos os períodos de seca. Tá vendo aí a imagem da Caatinga? Ó, bem seco mesmo, tá vendo? Cactos, bem seco. Como tudo começou? Então, como tudo começou? Os primeiros grupos humanos tinham à sua disposição elementos diversos da natureza, que eram usados, por exemplo, na criação de ferramentas. Na aula de história, lembra? Você observou que os indígenas brasileiros utilizavam esses recursos para caçar, pescar, fazer coleta de alimentos e construir suas casas e seus artefatos. Lembra dos artefatos que vocês estudaram em história? Com esse modo de se relacionar com a natureza, os indígenas produziam poucas modificações na paisagem natural, pois as respeitavam como fonte de sobrevivência. Então, olha só, abaixo está mostrando imagem de alguns instrumentos produzidos com recursos da natureza pelos indígenas brasileiros, como a fruteira de, tá vendo aí a fruteira de cipó, que é a primeira imagem, o brinquedo parecido com um biboquê, tá vendo? O tipiti, o coador de mandioca brava, a imagem 3, a imagem 8 aí também, ó. Aí tá especificando os artefatos aí, ok? Este é um dos modelos de aldeia indígena. Há outras com diferentes
configurações, dependendo do grupo a que pertence o seu meio ambiente e da sua tradição. Aí está mostrando, ó, um modelo de uma aldeia indígena. Tá observando aí, ó, que ao redor da aldeia só tem o quê? Árvores, né? Floresta, então é um lugar bem bonito. Foi observando a natureza que os primeiros seres humanos puderam aprender a lidar com o que estava disponível nela para atender suas necessidades. Descobriram o que e como deveriam fazer para plantar, o que lhes permitiu fixarem-se em um único lugar. Criaram formas de domesticação de animais, como também conseguiram desenvolver ações mais sofisticadas, promovendo a organização de culturas diferentes segundo as suas condições ambientais disponíveis. O olhar do homem sobre as coisas do mundo foi se ampliando, o que contribuiu para a criação e a organização da sociedade. As atividades realizadas pelo homem, rotineiramente por meio do trabalho, provocaram mudanças nas paisagens conforme seus interesses. Então, conforme os interesses dos homens, né, eles foram mudando as paisagens. Aí, diálogo com o texto, você vai responder, lembrando que você irá fazer as atividades e eu vou fazer a correção só na próxima aula de geografia, certo? Observe o mapa abaixo e faça o que se pede. Então, você está vendo aí este mapa que ele está representando o quê? As formações vegetais do Brasil. E você está vendo que esse mapa tem uma legenda. Cada cor deste mapa representa ali, ó, tá vendo, ó? Representa uma vegetação do Brasil. O verde mais escuro representa o quê? A Mata Atlântica. O verde mais claro, floresta amazônica. E assim sucessivamente. Você pode observar a legenda, que a legenda está colocando, ó, todas as formações dos vegetais do Brasil. Ok? Letra A. Registre no mapa. Então, você já vai registrar nesse mapa aí, no mapa acima. Registre no mapa onde ficam as paisagens citadas no texto, usando a legenda. Então, você vai ler o texto e vai identificar no mapa onde fica o quê? As paisagens, o quê? Citadas no texto, usando a legenda. Aí, letra A, Mata Atlântica. Onde está localizada a Mata Atlântica? Letra B, Cerrado. Onde está localizado o Cerrado? É só você olhar a legenda direitinho. E Caatinga, onde está localizada a Caatinga? Ok? Tá fácil, né? Só você observar a legenda. Certo? Letra B. Além das paisagens identificadas anteriormente, quais outras existem no Brasil? Aí você vai colocar quais são as outras paisagens que existem no Brasil, ok? É só você observar o mapa direitinho. Leia o texto a seguir, escrito por 5 professores indígenas. Aí você vai ler o texto. O alimento principal. A mandioca é muito importante para nós. Dela fazemos a farinha para a alimentação do nosso dia a dia, o beiju, a tapioca e o cauim, que é uma bebida muito apreciada nos dias de cerimônias e festas religiosas. Aí, letra A. O alimento principal do povo pataxó é a mandioca. Como ela era retirada da natureza nos tempos antigos. Aí você vai ver como elas vai fazer uma pesquisa e vai escrever como ela era retirada da natureza nos tempos antigos, a mandioca. Que alimentos disponíveis na natureza são consumidos em sua casa? Dentre os alimentos disponíveis na natureza, quais são os consumidos em sua casa? Então, essa aí é uma resposta pessoal, ok?
Quais são as principais necessidades do homem primitivo que eram atendidas pela natureza? Tem literatura na geografia, na página 219 já. Leia a seguir outro trecho do livro indicado na página anterior, sobre a vida das aldeias indígenas Pataxó e sua relação com a natureza. Minha vida na aldeia. Na aldeia Pataxó, nós levantávamos bem cedinho. As crianças, quando são 4h30, já levantavam para comer banana assada, peixe e mandioca. Então, eles levantavam bem cedinho mesmo, né? 4h30. Antigamente, às 3h30, já tinha fogo aceso. Fazíamos giral em cima, onde dormíamos, e fogo embaixo. Quando não dormíamos em giral, era em esteira, na beira do fogo, já para eles se aquecerem, né? Depois de comer, as crianças vão para a escola e os pais para a roça, capinar nas culturas e assim continuar trabalhando. O artesanato é o nosso meio de sustento. A terra é acinzentada com muitos morros, difícil de trabalhar. A gente planta mandioca porque a gente gosta e fazemos o cauim, que guardamos num pote para bebermos nos rituais sagrados. Ele serve como remédio. Se o xixi estiver amarelo, o cauim o clareia, faz o índio ficar mais leve, mais potente, com mais energia. À noite, na beira da fogueira, em suas casas, os pais contam histórias para as crianças. Elas podem fazer o que quiserem e é difícil dar uma cipoada nelas. Os homens pegam os trabalhos mais pesados, pegam a lenha na roça, capinam, ajudam as mulheres na cozinha, pegam as crianças, lavam roupa, varrem a casa, conversam mais com os meninos e as meninas conversam mais com as mulheres. As mulheres trabalham na roça e as crianças também ajudam os pais, mas em trabalhos maneiros, como aprender a colher e semear milho. A mulher também enfia o tucum, que dá fibra forte para fazer colar e rede. A mulher não faz lança, isso é coisa de homem, tá certo? Então aí é a cultura indígena. Diálogo com o texto. Então presta bastante atenção nesse mapa, ó. Hoje em dia, os pataxós moram também no estado de Minas Gerais, mas há um maior número de aldeias pataxós no sul do estado da Bahia. Então, eles moram em Minas Gerais e Bahia, onde viveram seus ancestrais. No mapa a seguir, localize e pinte de vermelho o estado dos ancestrais dos povos pataxós e de amarelo o estado onde se localizam atualmente 7 aldeias de índios pataxós. Então, você vai pintar aí, ó, o estado, presta atenção, você vai pintar no mapa de vermelho o estado dos ancestrais dos povos pataxós, dos ancestrais. E de amarelo, o estado onde se localizam atualmente, onde eles estão atualmente. Você vai pintar de amarelo. Questão 2. Sublinhe no texto a informação que você considerou mais interessante. Então, você vai voltar lá no texto e você vai sublinhar o que você achou de mais interessante, o que você gostou mais de aprender sobre esse texto, certo? Questão 3. A relação que a tribo dos pataxós tem com a floresta ainda hoje é a mesma mantida pelos seus ancestrais? Aí você vai ler o texto e vai responder, ok? Depois, na questão 4, o que você vai fazer na questão 4?
Represente por meio de um desenho um costume do índio Pataxó que você considera diferente em relação aos seus. Quais eram os hábitos dos índios Pataxós? Você vai desenhar um aí que é um costume que você considera diferente em relação aos seus. Então, faça tudo com bastante atenção. Tem dúvida, leia o texto mais de uma vez, leia quantas vezes for necessário, até você encontrar a resposta, tá? Então, ó, capricha aí e uma boa prova de inglês para você hoje, hein? Ó, um beijo e até a próxima aula, tá? Tchau, tchau!